primeiramente, o que causa o joanete, Então, assim? E aí a gente pode... Joanete é genético, tá? O joanete é genético. Então, assim, por exemplo, claro, minha mãe tem joanete, eu não tenho, mas meu irmão tem. Até porque a gente é um pool de gente. A gente não é... A não ser que seja uma doença autossômica dominante, ou seja, tudo que... Tem algumas doenças, se você tiver o gene, o teu filho vai ter o gene e assim sucessivamente. Mas são raras essas doenças, não são comuns. O joanete, ele é um pool do teu genes que combinam para gerar a tua anatomia do pé e, consequentemente, você tem uma tendência a formar aquilo ali. Então, o joanete é da tua genética. Porém, o tipo de calçado que você utiliza influencia na formação do joanete. Interessante. Vou dar um exemplo. E aí, é muito interessante isso. Os caras fizeram um estudo... Mas influencia numa questão epigenética, né? Tipo, a pessoa que não tem o gene, ela não... Exatamente. Beleza. Exatamente. Por exemplo, como é que foi descoberto isso aí? Eu vou dar um exemplo claro. As minhas férias agora, eu fui pra Floresta Amazônica, eu fiquei num hotel de selva. Maneiro. Maneiríssimo, uma experiência da vida, eu acho, assim. E aí, eu achei muito interessante, eu fiquei com vergonha de fotografar e filmar, mas assim, tipo a copeira do hotel, e era um hotel muito simples, assim, bem raiz, assim. E a copeira usava chinelo, você olhar, não tinha que usar aquela vestimenta. Tinha uma camisetinha do hotel, uma calça leg e uma sandália havaiana. E era uma local, ela devia ser, assim, ou de alguma população indígena ali local, ou de alguma coisa, assim, bem local mesmo, uma descendência local. Cara, é um hotel no meio da selva, não tem cidade nenhuma em volta. Assim, pessoa ou anda descalça ou anda de chinelo no hotel. Não tem porquê. Se olhava o pé dela, tadinha, todo deformado o pé dela. Ou seja, não foi o calçado. Ela não usou escarpando, trabalhando na bolsa de valores em nenhum momento da vida. A genética dela influenciou nisso. Isso tem muitos estudos mostrando isso. Você tem presença de joanete em população aborígene australiana. Tem pezinho, tudo com joanete. Porque provavelmente eles têm pouca mixigenação, então você seleciona o genes também negativamente, né? Pessoas que não se mixigenam muito, elas têm mais doenças relacionadas a genes do que pessoas que, né? O cão vira-lata é menos doente do que o cão de raça. Isso é um fato. Então, o pé, o joanete é genético. Aí, olha as coisas doidas da vida, né? Você vê como é que a ciência pode ser em vários aspectos. Tem um artigo da Nature que eles mostraram o seguinte, eles acharam umas ossadas na Europa de pessoas. E viram em várias etapas, assim, ossadas do século XIV, do XV, XVI, não lembro exatamente. E viram que à medida que foi evoluindo o tempo, foi surgindo o joanete no pé daquelas pessoas. E aí vem o dado interessante. Num dado momento lá, alguém da nobreza cismou que quando o sapato... Você já viu aqueles... A gente olha filme da era medieval, tem sempre aquele sapatinho com o biquinho na ponta. Uhum. Quanto mais bicudo fosse o sapato, mais nobre era a pessoa. Maior era o sinal de nobreza. Há um dado momento que os reis instituíam leis locais que para ter X centímetros de pontudo e da pontudo de tal forma, você tinha que ser duque, para ser tanto, para ser... A ponto que chegava uma ponta tão comprida que o cara tinha que amarrar a ponta na calça. Se você olhar, caçar na internet, você acha umas fotos assim. E foi visto que quando se começou dessa forma a fazer isso, e alguns sapatos de cavalaria também eles eram bicudos, para o cara entrar no estribo do cavalo, eles foram afunilando e ficando assim. Então, isso já é histórico, tá? E olha que doido isso. Isso é uma teoria minha, tá? Não tem nenhuma comprovação científica. Mas, cara, se secularmente a gente é instruído que sapatos bicudos são nobres, por que você acha que a mulher usa escarpão? Quem que estabeleceu que usar um escarpão é bonito? Total, uma coisa cultural, né? Teve uma influência. Teve uma influência de alguma coisa, que a gente é difícil às vezes achar o fio da meada, mas provavelmente é isso. E os sapatos masculinos estão ficando meio assim também. Tá? Então, o joanete é genético, mas o sapato molda esse pé. Então, cada vez a gente tem deformidades piores em função dos tipos de calçados que são utilizados. Você pode ter joanete sem... Eu brinco com os pacientes e falo assim, não, mas não sei o que lá, mas eu nunca... Olha só,
Vamos dizer que você tivesse nascido numa vila de pescador e tivesse vivido a vida inteira descalço. Você podia ter joanete, ponto. Mas se você tivesse vindo para uma cidade e um pé você usasse um Scarpin a vida inteira e o outro você usasse a Havaiana, no pé com Scarpin, podia ter joanete nos dois, mas o pé com Scarpin ia ser muito pior do que o pé com a sandália Havaiana. Caramba, cara. E porque a gente molda. E a vida é assim, cara. Por que tem gente que come açúcar e não tem cárie e tem gente que come qualquer coisa e tem cárie toda hora? Provavelmente alguma coisa, sei lá. Tô falando uma coisa sem saber. Da dentina, do pH da boca. Que são coisas... A gente tem tudo na vida, a gente vai ter isso, né? No nosso corpo. Vão ter coisas que são muito claras e coisas que a gente não tem nenhum controle, cara. Não tem. Como é que você sabe que você não vai ter... eu vi uma vez o filho do Chico Anísio Neto falando que o filho dele tomou ayahuasca e desenvolveu. Você viu essa declaração? Eu achei super interessante aquilo. Ele tomou ayahuasca, pra quem não viu isso aí, ele tem algum... Acho que foi no Inteligência Limitada, no podcast, que ele conta que o filho dele tomou ayahuasca e, pelas palavras dele, não voltou. Não voltou, desenvolveu uma esquizofrenia. E, cara, eu conheço muitas pessoas que tomam ayahuasca e não tem nada. São pessoas que levam o dia a dia normal e tomam ayahuasca por hábitos religiosos ou culturais, etc e tal. E da mesma forma, que nem você pode tomar cerveja e nunca ser alcoólatra, ou você ter alguma coisa no teu eu lá que tem. Não dá, a gente não sabe, na verdade. Quantas pessoas tomam álcool e não tem... Cara, eu não tenho nenhuma preocupação a ser alcoólatra, mas assim, eu tomo de boa. E posso ficar semanas sem tomar, não dá nenhum. Mas tem o cara que aquele primeiro gole já era, né? E parece que já foi, né? Então a saúde é toda assim. E o pé também é assim, principalmente nesse aspecto da deformidade do joanete. Cara, e sapatos para um tênis mais modernos, tipo, com mais, assim, mais confortáveis, digamos assim. Eu já ouvi falar que isso não é tão interessante. Cara, isso é meio mito, sabia? Isso é muito controverso, porque o problema é o seguinte... E tem gente que fala muito daqueles tênis barefoot, né? Não sei. Eu não sei se posso mostrar pode, aqui. Claro. Levanta. Você tá aí com... Vou tampar a marca aqui. Aqui, ó. Olha, isso é um sapato barefoot. Então, se você olhar... Que legal, ele é largo na ponta, tá? Ele é para mimetizar você tá andando descalço. E ele é baixinho. Posso ver? Pode, claro. Que legal, cara. E dobra ele, como é super flexível. E pra quem tá só ouvindo aí, o sapato dobra inteiro. E tênis, legal, e tem tênis também, assim. Eu nunca tinha visto assim um estiloso assim. Maneiro. E porque o problema é estética, entendeu? Você muda conceito de estética. A minha questão só com o barefoot é que, por exemplo, para fazer um esporte de impacto, tipo, você faz uma corrida de rua, ele transfere demais impacto pro teu pé, pro teu corpo, não é nem pro pé só. Então, talvez um tênis que nem o teu ainda seja algo mais recomendável, entendeu? Porque, tipo, correr descalço não é tão fácil. Não, exato. Ao mesmo tempo, mas o que eu falo é o seguinte, você não corre o dia inteiro. Mas você anda o dia inteiro, você usa o dia inteiro. Então, usando uma lógica bem simplória, talvez eu recomendo, de uma forma geral, você tender a tênis, a sapatos com esse formato no cotidiano, seria mais saudável para você. Tem linhas de pensamento que falam assim, cara, é um crime você não usar esse tipo de sapato. Porque assim... E eu vou te dizer uma coisa assim, tipo, a vida inteira tem que usar aquela vestimenta de médico, tem que estar não sei o que. Embora hoje em dia eu sou mais informal, assim... Sempre usei, né? E usava sapato social. E num dado momento eu comecei a comprar esse tipo de sapato. Cara, se eu vou numa sapataria comum agora e compro um sapato comum, eu não consigo ficar uma hora com ele no pé. Por quê? Porque é desagradável. Assim é muito melhor. Não é gostoso andar descalço? É isso que eu ia falar. Então... não precisa ser um barefoot, mas se eu tiver a possibilidade de andar mais descalço, mais chinelo, já seria extremamente saudável. Tênis mais largo. Seria extremamente saudável. É que nem as pessoas você é contra a Havaiana? Não, cara. A Havaiana deixa teu pé livre, cara. Não tem sandálias de dedo, não tem nada contra em nenhum aspecto. Né? Mas e tem muito mito, né? Tipo assim, você tem que levantar um pouco o salto para poupar a coluna, etc. Mas é crendice total, entendeu? Não tem nenhuma... E tem ainda fator indústria da moda, entendeu? Que é uma coisa assim... E isso é muito interessante. Você vai assim para os países europeus mais nórdicos, assim, escandinavos, que eles não ligam tanto para a estética. Cara, tem várias marcas de sapato barefoot já. Várias. Você vai Península Ibérica, nós...
cara, a estética ainda manda muito no que as pessoas... você não vai pra Europa, você vê umas pessoas andando de uma forma totalmente desleixada, assim, e a pessoa tá de boa. Coisa que se você for aqui no centro de São Paulo, você não acha um igual. A gente se prende a uns... A galera se arruma até pra ir, né? No mercado, na padaria. Pô, no Rio a gente fala, fez 20 graus, as pessoas botam bota, casaco, usam tudo pra ir no shopping, não sei o quê. Cara, é se prender a uma besteira que... E o pé se ressente disso em algum sentido.